Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: à medida que se aproximavam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém, meus irmãos? Estão com máscara, fica o som abafado, né? Vamos orar para o Senhor abrir nosso coração nesse momento? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abre o nosso coração nesse momento. Fala conosco, Senhor. De modo, meu Pai, que a Tua palavra caia como semente em boa terra, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Meu Pai, é verdade, Senhor, que a gente preparou alguma coisa aqui. Mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade, Senhor, na vida de cada um, transformando, Pai, abençoando, renovando, Senhor, e fazendo que o Teu Espírito Santo faça com que esse povo entenda a Tua palavra, meu Pai, esta verdade espiritual, Senhor, profunda que tem na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus, amém. Queridos, esse texto aqui é um texto que fala que Cristo é uma pedra viva, e que cada um de nós é uma pedra viva, pedra angular, na construção de um edifício espiritual, e que não só isso, que a nossa vida também a gente é como pequenas pedras, que está construindo esse edifício espiritual nos planos de Deus. Na verdade, Pedro está explicando uma ocasião de um bate-papo que ele teve com o apóstolo, com Jesus, falando sobre essa questão de pedra. Ele está falando sobre a filosofia das pedras. Lá em Mateus, capítulo 16, versículos 16 em diante, você tem a conversa de Jesus com Pedro, onde foi falado o seguinte: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus aqui está fazendo um trocadilho com o nome de Pedro, né? Na verdade, a tradução literal lá desse texto é assim: tu és Pedro, mas sob esta rocha edificarei minha igreja. E é muito provável que seja rocha mesmo, porque a palavra de Deus fala que ele estava em Cesareia de Filipe, e em Cesareia de Filipe tinha um templo lá, com uma pedra muito grande, que você jogava os animais lá, se afundasse, era uma pedra que tinha uma fonte, se os animais afundassem, aquela entidade, aquele Deus ali deles, que era o Deus Pan, então teria recebido aquela oferta, e se o bicho flutuasse é porque ele tinha negado, tá? E o que Jesus está falando para Pedro é que a realidade de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, tinha sido revelado pelo Espírito Santo, e como tinha sido revelado pelo Espírito Santo, esta seria a rocha do Evangelho, a revelação do Espírito Santo para todo aquele que nele crê, a revelação de que nós somos, que Jesus é o Filho de Deus. Preste atenção, meu querido. Você pode apresentar Jesus para quem você quiser, você pode falar de Jesus para quem você quiser, se a pessoa não tiver a revelação do Espírito Santo, ele nunca vai entender que Jesus é o Filho de Deus, e nunca vai se chegar e ter intimidade com Jesus como precisa, porque quem faz isso é o Espírito Santo, e é a esta rocha que Jesus está se referindo. O que Jesus estava falando era mais ou menos o seguinte: cara, Pedro, presta atenção, você é só uma pedra, meu querido,
Você é apenas uma pedrinha, mas sob a revelação da ação do Espírito Santo, que é essa rocha, sob esta pedra angular da sua vida, eu edificarei a minha igreja. E a partir desta pedra angular, a ação do Espírito Santo vai agregar muitas outras pedras. E é assim que começa a filosofia da pedra. Com o texto que a gente começou. E aí eu quero voltar nele para que você entenda. E ele fala assim, se puder, não, deixa assim, é que eu não sei, está dando para enxergar ali, né, meus irmãos? Beleza? À medida que se aproximam dele, a pedra viva, ou seja, Jesus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então perceba que Pedro, a pedra, está agora dizendo que não é apenas ele que seria uma pedra, mas cada um de nós, e que o Senhor edificaria um edifício espiritual, através de cada vida. Muito tempo depois daquele papo com Jesus, Pedro agora, um homem cheio do Espírito Santo, está falando que cada um de nós é essa pedra. E ele vai falar uma máxima aqui, que todos nós somos pedras utilizadas na construção do edifício de Deus, do reino de Deus. O texto chama Jesus de pedra viva, mas também chama Jesus de pedra angular. Lá no versículo 6, avançando um pouquinho, fala assim, pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Ou seja, Pedro aponta que a pedra sobre o qual a igreja seria edificada é Jesus, o Filho de Deus. A pedra angular era a pedra que a partir dela todo edifício seria construído. Pedro vem e diz que Jesus era essa pedra viva. A pedra angular não seria ele, que ele é apenas uma pedra como cada um de nós. E a gente não entende isso, meus irmãos. A gente não, o que na verdade está sendo falado aqui é que o reino de Deus é comparado a um edifício que é construído tijolo por tijolo. E como os edifícios da época eram feitos com pedra, então cada um de nós seríamos pedras na construção desse edifício. E aí, voltando de novo para o texto, para a gente entendendo cada vez mais ele fala assim, à medida que se aproximam dele, ou seja, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem, preste atenção nisso, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. E é aqui que o texto explica a passagem da conversa de Jesus Cristo com Pedro. Jesus é a pedra angular. Pedro é uma das pedras e que agora está dizendo, vocês são pedras. Cada um de nós somos pedras. O plano de Deus era que muitas pedras se juntassem para fazer esse edifício espiritual, que é o plano de Deus na nossa vida. Cada um de nós. Nós não somos meros espectadores. Nós, nos planos de Deus, nós não somos aqueles que observam e que avaliam. Nós não pelo contrário, nas mãos de Deus, nós somos aqueles que são pés, que anunciam o Evangelho, aqueles que arregaçam as mangas e agem em favor de alguém. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo.
ele faz uma afirmação. Mas eu pergunto, você está sendo utilizado como uma pedra viva na edificação deste edifício, meu irmão? Eu vou falar uma coisa para vocês. Creio que muitos de nós não, e é com tristeza que eu falo isso. Sabe aquela história? Por exemplo, se eu estivesse nesse momento assistindo, sabe o que eu faria? Eu compartilharia nesse momento nas minhas redes sociais, colaria o link no Facebook, no Instagram. É o mínimo que eu posso fazer no conforto da minha casa. Sabe o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter ligado para alguém, vamos hoje? Vamos comigo? Poderia. Eu podia, por exemplo, diante de um mundo com tantas dificuldades, ainda mais com uma pandemia, eu podia estar sendo uma pedra na mão do Senhor, edificando esse edifício, convidando alguém para participar do meu PGM, por exemplo. Ou seja, querido, não dá para construir nada com uma pedra angular, uma pedra qualquer. Tem gente que fala assim, Jesus, eu quero que o Senhor volte logo, olha, Jesus está voltando, e começa aquela preocupação, porque está vindo os gafanhotos, porque está vindo o asteroide, porque está vindo a doença, porque está vindo não sei o quê. Desculpa, meu irmão, mas Jesus volta a hora que esse edifício estiver pronto. E sabe o que você pode fazer para apressar a volta de Cristo? Se deixar ser usado pelo Espírito como pedra angular. E não venha me dizer que você precisa de preparo. Eu lembro de uma mulher samaritana. Uma mulher samaritana que foi até Jesus. Aliás, não foi até Jesus. Jesus foi até ela. Estava lá sentado no poço. E de repente vem aquela mulher tirar água do poço, e Jesus fala com ela, me dá um pouco dessa água. Ela leva um susto, porque judeu não falava com ela, principalmente homem, judeu. E Jesus troca umas ideias com ela, e de repente revela a ela que ela já tinha casado 4 vezes, e que o último agora também não era marido, 5 vezes. Aquela mulher começa a conversar, e ela é tocada pelo Espírito Santo. E sabe o que ela faz? Aquela mulher, com aquela vida. Porque imagina, há 2000 anos atrás, você ter tido 4 maridos e o 5º ainda com quem vivia não era. Imagina isso há 4000 anos atrás. Desculpa, 2000 anos atrás. Imagina. Mas aí, aquela mulher vai à vila e anuncia Jesus. E ela volta. E todos ouvem Jesus. Meus irmãos, que preparo aquela mulher teve? Era batizada? Frequentava algum culto? Fazia alguma coisa? Não, meus irmãos. Ela simplesmente se colocou nas mãos de Cristo e foi ser uma pedra nas mãos de Deus. Apenas uma pedra. Lembro do endemoniado gadareno. Diz a palavra de Deus, que aquele homem, nem correntes conseguiam prender aquele homem. Nem correntes. E se você ler o texto, lá de Marcos 5, o último versículo, vai falar o seguinte, da história, fala assim, que ele, depois de liberto, todo mundo ficou susto, porque aquele homem tinha acabado de ser liberto, ele aprendeu alguma coisa com Jesus, e no final ele estava pedindo ao Senhor Jesus, Senhor, me deixa ir contigo. E Jesus vira para ele e fala assim, não, vai para os seus e anuncie tudo aquilo que Deus fez por você. E sabe o que o texto diz? Que aquele homem foi e anunciou em toda a Decápolis, a região das 10 cidades, que a capital era Damasco. E como a Bíblia não dá ponto sem nó, eu já preguei até sobre isso aqui, vocês vão ver que a comunidade cristã, que segue a Cristo por causa da pregação desse homem, foi tão grande e tão forte, que depois em Atos você vai ver, a igreja tinha acabado de ser dispersa,
E você vai ver o apóstolo Paulo indo para Damasco para prender cristão. Que cristão que ele estava prendendo? Os irmãos lembram dessa pregação? Que cristão que ele, atrás de que cristão que ele foi? Se a igreja tinha acabado de ser dispersa em Jerusalém. A igrejas que estavam sendo plantadas por este endemoniado gadareno. Então, meu irmão, se alguém que acabou de ser liberto, um endemoniado que era lunático, a palavra diz que ele era lunático, era louco, quebrou as correntes e foi lá e anunciou a Cristo. Se aquela mulher samaritana foi lá e anunciou a Cristo, desculpa, mas nós não anunciamos porque não queremos. Porque não temos isso como prioridade. Porque esquecemos da nossa missão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai e fazer discípulos de todas as nações. Ainda mais nós, batistas, que temos a junta de missões, basta eu contribuir e eles fazem para mim. Querido, só é considerada pedra para ser utilizada na edificação desse edifício aqueles que fazem parte da família de Deus, filhos de Deus, adotados como filhos por meio do sacrifício de Jesus na cruz. E é disso que o apóstolo Paulo está falando também. Lá em Efésios 2, versículo 19, ele fala assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, ó a palavra que ele usa, edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Quem está falando? Olha, já subiu mais uma carreira. Embaixo a pedra angular, Jesus Cristo. Agora já tem uma carreira de pedras. Os apóstolos e os profetas. E agora vocês precisam subir. Agora vocês precisam continuar a obra, porque a nossa parte nós já fizemos, meu irmão. Por isso que o apóstolo Paulo chega um momento que ele fala assim, ó, combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. A mim está destinada o galardão, a coroa da justiça. A parte dele tinha feito. Chega um momento que ele fala assim, olha, já não sei o que é melhor para mim, se é ir ter com o meu Senhor, para mim seria lucro, ou permanecer aqui com vocês para ver se edifica alguma coisa da parte de vocês. Aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo novamente diz que Jesus é a pedra angular, onde todo edifício é ajustado e cresce, para se tornar santuário de Deus. Meu Deus, meu Deus, que revelação maravilhosa de Deus para a nossa vida. Tem um texto no Antigo Testamento que fala que no meio dos louvores Deus habita. Amém? E aqui nesse texto está falando que a pedra angular, que é Cristo, é a base para a edificação de um templo espiritual, onde cada um de nós somos as pedras, e que ele viria habitar neste santuário, no meio da igreja edificada nas pedras. Não são nas pedras que estão amontoadas do lado de fora, não são nas pedras que não teve serventia na construção. Perceberam isso aqui? Então, somos de novo chamados de pedras por Paulo, que se ajustam à pedra angular. Pedro era pedra, mas Paulo também está falando que ele é pedra. Já se tinha descoberto como pedras que comporiam o edifício espiritual. E para ser construção de Deus, nenhuma outra pedra poderia ser colocada no lugar da pedra angular, que é Cristo. E o apóstolo Paulo usa esse termo também. Ele fala lá em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além daquele que já está posto, que é Cristo Jesus. Então, meu querido, não vale a sua fé ser construída em regras. Vou falar uma coisa para vocês, muita gente estranha a nossa igreja. Muitas pessoas estranham a nossa igreja, talvez porque nos falte regras religiosas.
Porque o ser humano gosta dos rituais. O ser humano gosta daquilo que chama atenção, das pompas. Em todas as religiões é assim. Em todas as religiões você vai ver pessoas com roupas diferentes. Você vai ver pessoas atuando de maneira diferente. Em todas as religiões você vai ver cores sendo utilizadas, símbolos sendo utilizados. Não pense que eu estou falando apenas das outras, estou falando da nossa também. Aliás, dando uma aula do Alpha Pix para jovens essa semana, eu falei exatamente sobre isso. Nós não estamos pregando religião aqui. E não me peçam para pregar religião. Não cobrem de mim que eu pregue religião. Eu não posso pregar religião porque eu tenho urgência de pregar Cristo, meus irmãos. Não cobrem que esta igreja pregue religião, porque nós temos pressa de ganhar gente para Cristo. Não me peçam para perder tempo com crente antigo, porque crente antigo já era para estar edificando, já era para estar na parede, construindo o prédio. Eu tenho que estar focado naqueles que não conhecem a Cristo, e eu gostaria que todos vocês, e vocês que estão aí assistindo, também estivessem preocupados com isso. Deus só utiliza essas pedras angular, que é Cristo, nenhuma outra, nem santos, presta atenção no que eu estou falando, nem santos, nem espíritos, nem rituais religiosos, nem hino do inário, nada. O Senhor usa pedras vivas na edificação desse templo. Então, querido, numa edificação, no projeto que se segue, no plano que se tem, as pedras precisam sendo ajustadas. Mesmo construindo sobre a pedra angular certa, nós não podemos compor esse edifício de qualquer maneira. O apóstolo Paulo, perceba que Pedro era a pedra, né? Que o pessoal fala. Mas olha o termo que o apóstolo Paulo usa. Se alguém constrói sobre este alicerce, que é Cristo, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Que tipo de material eu estou utilizando neste alicerce? Porque tem gente que acha o seguinte, mas eu estou no edifício. Tá, mas de que tijolo você é feito? De que pedra você é feito? Ouro, porque numa grande casa você precisa de alguma coisa de ouro. Prata, pedras preciosas, palha ou feno. Porque você pode estar sobre a pedra, que é Jesus, mas se vem o fogo e você for de feno e de palha, aí eu misturei palha com feno, falei peno, né? Tudo bem. O fogo queima, meu irmão, e não sobra nada. Será que uma pedra redonda, por exemplo, ela pode se encaixar num espaço quadrado? Será possível isso? Se a pedra estiver fora do formato do encaixe, o que nós devemos fazer? O construtor precisa parar, o construtor precisa lixar, o construtor precisa cortar. Então, lendo os evangelhos, Atos e as cartas de Pedro, você percebe claramente a mudança de Pedro. Pedro é um nos evangelhos, é outro em Atos. Pedro é outro nas cartas que ele escreve. Você vê a mudança sendo operada na vida dele. Homem falho, como cada um de nós, cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas você vê as arestas dele sendo cortadas e aparadas o tempo todo. E assim como Deus fez isso com Pedro, ele diz que isso precisa acontecer com a gente. E agora é Pedro que está falando, vamos voltar lá.
Agora voltando um pouquinho no texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23, olha o que ele fala: agora que vocês purificaram as suas vidas, pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. O que ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: vocês não são famílias de Deus, já não aceitaram a Cristo, já não se batizaram, então agora encaixem-se. Então agora, se assentem sobre esta rocha, sobre esta pedra angular. Vocês não se purificaram, não ajustaram as rebarbas, não se desfizeram das coisas que sobravam e impediam vocês de se encaixarem. Se vocês estão do tamanho e medidas certas, então encaixem-se. De que forma? E aí ele vai falar: amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. E eu vou falar uma coisa: a gente continua confundindo amor com sentimento. O amor bíblico não é sentimento. O amor bíblico não é algo que eu sinto. Porque se você esperar sentir algo por alguém, para fazer algo por este alguém, você não vai fazer nada por ninguém. Sabe por quê? Ninguém merece o teu amor, assim como nós não merecemos o amor de Deus. Então é ilógico. A maior mentira que Satanás plantou no coração dos cristãos é que amor é sentimento. Desculpa, meu irmão. Já teve tempo que eu recebi ligação de alguns irmãos, 3 horas da manhã, problemas acontecendo. E no meu sentimento, era bater o telefone, fingir que caiu, Esse era o meu sentimento. Mas por amor, eu fui lá. Nossa, você não sentiu, mas você foi? É. O amor bíblico é assim. O amor bíblico é obediência. Muitos cristãos que atuam no reino de Deus causam uma confusão danada por não perceberem isso nas suas vidas. Estão esperando sentir. Desculpa. Se você esperar sentir, você não fará nada na sua vida. Nada. Aqui o texto fala que a ferramenta de Deus para o ajuste das nossas vidas é obediência à palavra de Deus. Sem obediência à palavra de Deus, eu não poderei ser utilizado na construção deste edifício, porque eu não servirei. E aqui tem algo muito sério. Pedro diz que o que influencia e pesa para que estes ajustes aconteçam em nossas vidas é a maneira como nós enxergamos a vida. Porque eu vou falar com vocês, é a perspectiva daquilo pelo qual nós nos guiamos, qual é o objetivo que eu tenho na minha vida, que vai me fazer obedecer ou não. 1 Pedro, capítulo, e continua, versículo 1, 24 agora, ele fala assim, 24 e 25, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Desculpa, você acha que a tua vida é linda, maravilhosa? Não é nada. Há uns dias desses atrás, eu estava me divertindo, paquerando as menininhas. Lá com meus 12, 13, 14 anos. Sonhando com um dia que eu ia fazer a faculdade. Entrei na faculdade, sonho, realizei com muito sacrifício. E vivi tudo que eu tinha que viver na minha faculdade. E ela passou. Entrei na marinha, uma aventura. Fui para lugares que ninguém foi. Fiz coisas que ninguém fez.
vivi intensamente, mas eu olho para trás e passou. E eu tenho um grupo no Facebook dos meus companheiros da época, tudo magrinho, barriga de tanquinho, todo mundo gordinho, todo mundo careca, todo mundo... Passou, meu irmão. Diante da morte, todos nós vemos que a passagem nessa vida é extremamente rápida. E sabe o que o Salomão fala em Eclesiastes? Ele fala o seguinte: olha, experimentei de tudo, fiz de tudo, mas no final cheguei à conclusão que o que valeu a pena foi servir a Deus. Meu irmão, o que Pedro está falando é que eu preciso decidir se toco a minha vida com a perspectiva daquilo que é eterno ou focado naquilo que é passageiro. E eu vou falar, se você tocar a sua vida focado naquilo que é passageiro, você desanima, você fica pelo meio do caminho, não dá. Porque se meu foco for apenas nessa terra, não tem como eu tomar a forma necessária para ser utilizado na construção do edifício de Deus, porque certamente eu vou tomar a forma do mundo. Não tem, é justamente a ênfase no nosso foco que faz com que nós obedeçamos ou não a palavra. Mas se o nosso foco for essa terra, então não podemos crescer espiritualmente e ainda somos dignos de compaixão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo fala isso com todas as letras. Ele fala assim, ó: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, se é somente porque Ele te abençoa financeiramente, se é somente porque Ele te confere saúde, se é somente porque Ele tem abençoado a sua vida, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Olha o que o apóstolo Paulo fala: esta vida se esvai, é como a flor do campo, bela, viçosa, mas que logo murcha. Você era bela, e agora você se olha no espelho, não é mais aquilo tudo que você era, e todos nós somos assim. Pode passar creme, pode fazer operação, pode, uma hora vai. Então encare a sua vida como passageira, foque naquilo que interessa, naquilo que é eterno. Não é sábio pôr sua esperança apenas nessa vida, mas assim como uma construção para durar, ela precisa ser feita de materiais fortes, ser bem construída, assim também precisamos focar nossa esperança eterna, para que tenhamos a disciplina necessária para deixar Deus operar em nós o necessário para nos encaixar nesse edifício de Deus. Mas o primeiro texto diz assim, que nós lemos, fala assim: à medida que nos aproximamos dele, ou seja, de Cristo, eu vou botar aqui, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para Ele. Quer dizer, à medida que eu vou me aproximando dele, presta atenção nisso, à medida que eu vou me aproximando dele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Sabe, um dia você organizou alguma coisa aqui na igreja, e um irmão, uma irmã, falou o que não devia, fez o que não devia, e você ficou triste, e quase você largou mão de tudo. Querido, querida, você está sendo utilizado como pedra viva na edificação desta igreja, na edificação desta construção viva e espiritual. É você. E se você resistiu àquilo que você viveu, foi porque você amou. Amou. Porque se você não tivesse amado, você tinha chutado o pau da barraca. O que significa se aproximar?
é ansiar, é conhecer, é tornar-me íntimo. Na palavra da semana passada a gente leu sobre o Salmo 84, né? Aquela ansiedade, aquele anseio que eles tinham de se aproximar dos atos do Senhor. O que significa se aproximar? É ansiar, é chegar perto. O Senhor anseia em ser íntimo seu, sonha em tornar-se seu amigo. Por isso, Ele entregou a vida dele por você. Ele sonha que você se deixe ser usado por Ele. Ele sonha em poder utilizar você como tijolo nessa construção. Aproximar-se de Jesus implica em receber bênçãos. Obedecer a palavra de Deus implica em sermos abençoados, mas também implica em sermos lixados, cortados, aparados, aperfeiçoados, para que nós possamos compor esse edifício. E isso é muito claro lá em João, capítulo 15, quando o apóstolo João fala assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra de Deus que lhes tenho falado. O que isso significa? Significa que nós, para sermos usados por Deus, é necessário um trabalho doloroso, um trabalho do Espírito Santo na nossa vida, que nos poda, que nos corta, que nos apara. Alguém aqui já viu a poda no campo? Alguém já viu a planta sendo podada? As jardineiras já levantaram logo a mão, né? E tal. Não sei se você percebe, olhe lá, quando você corta, quando você poda, a planta chora, sai caldo dela, sai líquido dela, porque está machucado, porque dói, não é dói no sentido de doer, mas porque machuca a planta. Isso é uma poda. Só que aquilo não é para o bem dela? Da mesma forma Deus faz isso com a gente. Dava até tema de mensagem. Seja uma samambaia bonita. Muitas vezes a experiência que te desanimou de trabalhar no reino de Deus era justamente uma poda que você estava tendo da parte de Deus na sua vida. Alguns textos na Bíblia que as pessoas, se pudessem, rasgariam da Bíblia, e que muitos pregadores evitam. Eu mesmo já evitei muitas vezes. Não quero nem falar de ninguém, quero falar de mim. Porque é difícil. Você lê isso aqui, Hebreus 12, 8. Se vocês são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Então, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O que está falando? Se você não sente a disciplina de Deus na sua vida, é porque você não é filho legítimo. Como dói isso, meu irmão? Todos nós precisamos ser, como diz aqui o texto, disciplinados por Deus. Todos nós precisamos ser contrariados por Deus. Os filhos mais bem educados que eu conheço são aqueles que ouviram mais não do que sim. E não vem com essa história de que o não, porque é um tal de, não pode falar não. Teve uma época, na década de 90, 2000, início de 2000, não pode falar não para a criança porque tira a criatividade dela. Desculpa, o não poda. O não impõe limites. O não faz ele crescer e lidar com as frustrações. E é por isso que tem um monte de menino aí, bonito, 19, 20 anos, se matando porque a menina terminou com ele. Sabe o que a gente fazia na minha época? Você chorava um bocado, chorava. Quando acabava seu choro, você partia para outra. Porque você era, desde pequeno, muito pobre, ia passear, passava na loja, pai, eu quero. Não. Na minha casa era assim, você não vai pedir nada. Se você pedir alguma coisa, quando chegar em casa, é uma surra que você leva. Desculpa, viu? Estou pregando violência para ninguém, não.
Mas eu quero dizer que os tapas que eu levei não me tornaram pessoa intolerante, não me tornaram pessoa impaciente, não me tornaram pessoa arrogante, não me tornaram pessoa... Só me fizeram bem. É difícil aceitar isso. Mas em uma sociedade que grita, reclama, diz que não aguenta mais, mas que não disciplina seus filhos, isso aqui parece que choca. Uma sociedade que confunde permissividade com amor, ela fica chocada com isso aqui. Todo ramo para dar fruto precisa ser podado. Todo filho precisa ser corrigido. É doloroso? É fácil? Não. Hebreus 12, 11 fala assim, ainda. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E nesse pensamento é que Pedro vai dizer lá, 1 Pedro 2,1, ele fala o seguinte: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Ele fala, livrem-se de toda maldade, engano e inveja. Meus queridos, eu preciso querer me livrar dessas coisas. Eu preciso. E ele está falando para crentes. Nossa, mas crente tem inveja? No meio dos crentes tem hipocrisia? No meio dos crentes tem inveja? No meio dos crentes tem maldade? No meio dos crentes tem engano? Tem maledicência? Responde aí no coração de vocês. Se não tem. Nós somos seres humanos, meus queridos. Nós estamos aqui para sermos aparados por Deus. Quando você vê alguém maledicente, sabe o que você pode fazer? Não empreste teus ouvidos para esse maledicente. Maledicente é aquele que fala mal dos outros. Não empreste. Fala, meu irmão, não faz isso não. Ora por ele, ora por ela. E depois ore por esse que foi maledicente. Senhor, apara essa língua dele. Apara essa língua dela. Sabe, maldade tem no nosso meio, meu irmão, que precisa ser aparado. Sabe, hipocrisia tem no nosso meio, maldade tem no nosso meio, engano tem no nosso meio. Eu lembro, às vezes você faz um negócio, faz um acampamento e tal, olha, eu estou sem dinheiro agora, você pode segurar lá? Aí, segura, tudo bem, meu irmão, paga depois e tal, não sei o quê. E o cara não paga. E o cara tem que cobrar. Esses dias a Luciana botou assim no Facebook: é errado cobrar? Ou é errado ficar bravo porque foi cobrado que não pagou? É a maior verdade. A pessoa acha ruim que cobrem ela. Não pode cobrar. É assim a sociedade. Mas o problema é que o errado não é ser cobrado. O errado é achar ruim por ter sido cobrado. Querido, você precisa muitas vezes dar um tranco no sentido de se negar a emprestar seus membros para fazer essas coisas, que depois o Espírito Santo te conduz no restante do caminho. Você precisa admitir a tua inveja. Você precisa admitir o teu engano. Você precisa admitir a tua maledicência. Você precisa lutar contra essas coisas na sua vida, assim como eu luto contra as minhas coisas na minha vida. Essas são as rebarbas que precisam ser cortadas. Claro, pois como Deus pode utilizar uma pedra da maldade, uma pedra de maldade não pode se encaixar bem na construção, e certamente vai cair e acertar a cabeça de alguém. E aí você vê isso acontecendo na construção do edifício. Como Deus pode utilizar a pedra do engano? O engano pensa que dá conta da tarefa, mas não dá. Mas de todos esses tipos de pedra, a pedra que mais causa problema é a hipocrisia. Não é à toa que Jesus comparou que a hipocrisia é como fermento. Paulo depois explicou isso melhor, falando o seguinte: o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem
que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Para quê? Para mudar isso, para tirar essa hipocrisia da nossa vida. Então, para concluir, Pedro chega então ao que interessa. Somos tudo isso que gostamos de dizer. E a palavra diz: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele fala lá no texto, vou botar aqui. Vocês são geração eleita, sacerdócio, nossa, como eu me sinto bem com isso aqui, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, mas para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas como as pedras são o que são, elas são o que são para um propósito. Somos tudo isso também para um propósito na nossa vida, que Deus tem, e esse propósito está aqui, meu querido, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a filosofia das pedras. Para que Deus desejaria que fôssemos tudo isso, se nós não fôssemos anunciar suas grandezas? Ele nos torna tudo isso para termos dignidade de anunciar a Ele próprio, para sermos instrumentos na mão dEle. Ele nos torna tudo isso com este propósito. Por isso que algumas vezes Deus vai falar que Ele faz as coisas na nossa vida por amor dEle mesmo. Ele fala assim, olha só o que Ele fala, o próprio Deus falando: veja, eu refinei você, eu te abençoei, você experimentou das minhas bênçãos, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição, por amor de mim mesmo. Olha o que ele está falando. Por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a um outro. Então, se Ele te abençoa, se Ele faz milagres na sua vida, se Ele opera na sua vida, é porque Ele quer que Ele seja engrandecido através da sua vida. E aí a gente descobre o porquê que algumas pessoas não são abençoadas. Se eu não anuncio as grandezas daquele que me chamou das trevas para a luz, para nada está servindo toda essa dignidade da qual Ele me cercou, meu irmão. Eu queria que você refletisse nessa pergunta. Você tem sido utilizado como pedra viva na edificação desse edifício espiritual? Vamos ficar em pé?